fazer uma pergunta? Me responde com sinceridade. Por um acaso você sabe como fazer uma boa sequência de e-mails? A sua sequência de e-mails dá resultado? Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou a Rafaela Barreto, eu trabalho com marketing digital para jornalista e o assunto desse vídeo são sequências de e-mails que convencem, porque não adianta a gente fazer uma sequência de e-mails, um monte de e-mails sendo mandados juntos. Eles têm que gerar resultado, têm que convencer o seu leitor e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Bom, eu quero saber, você é do tipo que já tem o seu software de automação de e-mails contratado, já tá ali a sua sequência rodando, mas tá faltando uma pontinha, tá faltando um detalhe para que o processo fique mais redondinho? Ou você é do tipo que tá começando agora, acabou de contratar ou tá aí pesquisando qual o seu software para poder fazer a automação desses e-mails e já tá pensando, meu Deus, como que eu vou fazer essa tal sequência de e-mails? Bom, é para isso que eu tô aqui e para a gente poder começar, eu separei um top 5 das perguntas mais frequentes que a gente tem e eu trouxe primeiro para poder debater essas perguntas, porque só ela já vai tirar bastante dúvida, vai clarear bastante. Mas eu preciso te dizer que esse vídeo ele tem um conteúdo um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais longo, então fica comigo. Ok? Vou precisar da sua colaboração. Fica aqui que você vai, com certeza, esse conteúdo que eu tô trazendo é de valor. Ele tem muitas dicas interessantes. Ele realmente tem um conteúdo muito bacana. É conteúdo de cursos pagos, inclusive, e que eu tô trazendo aqui essa informação, que eu tenho certeza que ela vai dar resultado ao que você vai aplicar, seja no seu negócio ou para a empresa que você presta trabalho, ok? Bom, vamos lá. A nossa pergunta número 1, a que mais tem, né, que todo mundo pergunta é: Rafaela, qual o tamanho da minha sequência de e-mails? Quantos e-mails eu tenho que colocar no fluxo? Essa é uma pergunta fácil e difícil de responder, porque o tamanho da sequência ela não tem um padrão. Algumas pessoas usam menores ou maiores, como, por exemplo, 15 e-mails, tem sequência com 15 e-mails, tem sequência com 50 e-mails que eu já vi. Normalmente, as pessoas usam em torno de 20 a 30. Normalmente gira em torno disso, mas vai depender também do que é o seu negócio, o seu nicho, vai depender de vários indicadores, mas é mais ou menos dentro disso, de 15 a, vamos pôr aí, 40 e-mails, ok? Apesar de eu já ter visto até com 50. Para a gente poder agora passar para a próxima pergunta que eu levantei, que é: Rafaela, qual é a frequência dos e-mails que eu devo mandar? Essa é uma pergunta também que eu vou te explicar de uma forma que você vai compreender. Aqui a gente está fazendo uma sequência de e-mails, que os e-mails vão ser disparados, né, num fluxo, um fluxo estratégico, e eu sugiro que você faça o disparo de e-mails todos os dias. Rafaela, então eu vou ter que ter uma sequência de 365 dias, é isso? Não. Veja só. Mande os seus e-mails todos os dias. Por quê? A pessoa que abriu o e-mail hoje, às vezes ela pode não abrir o seu e-mail amanhã. Às vezes, hoje você mandou um conteúdo relevante para quebrar a objeção dessa pessoa. Isso a gente vai ver mais à frente no vídeo. Mas, às vezes, naquele dia ela não abriu o seu e-mail, então ela ainda continua ali com aquela barreira. Então, a sequência, ela tem a sua função, é como se fosse uma dança aí, um ritmo que você vai jogando as informações. Então, mande e-mails todos os dias, porém, faça a frequência dessa forma. Você vai primeiro, por exemplo, mandar essa sequência 2 vezes na semana, toda segunda e quarta, toda terça e quinta, por exemplo. E aí, nos outros dias da semana, você vai usar para poder passar o seu conteúdo, como um podcast que você fez, o anúncio de uma live, um material, uma entrevista que você deu e que aí você quer mostrar que saiu na mídia, esse tipo de coisa. A sequência, ela vai em paralelo com os outros e-mails que você vai mandar, ok? Próxima pergunta. Como deve ser a linguagem? Rafaela, eu posso mandar GIF? Posso mandar vídeo? Vou te falar. Hoje, no ambiente online, é muito mais
leve, sabe? É muito menos formal, é permitido sim GIFs e coisas que quebrem um pouco aí o clima, mas atenção, vou te dizer, para e-mails marketing, é bacana que você mande o e-mail mais simples possível para dar a cara, aquele aspecto de que ele foi escrito por um amigo, uma pessoa chegada. Essa é a sacada. Quando você coloca muito GIF, muita fotinha, ou faz aquela artezinha de newsletter, sabe assim? A pessoa, ela já tem uma tendência a rejeitar, porque ela acha que, entende, não vê pessoalidade naquilo. Pessoas também que usam assinatura de e-mail com a artezinha, muito bonito. Mas o que acontece? Hoje, muita gente abre os e-mails por celular. E aí no celular a tela fica muito pequenininha, aquela arte distorce, não dá leitura, não é legal. Então, eu aconselho que você use texto. Se você quiser mostrar um vídeo para a pessoa, dependendo, você pode colocar ali. E mande esse vídeo, por exemplo, por link. Aí você coloca um link para poder até melhorar a sua taxa de cliques, o seu engajamento, porque vez ou outra ali eu sugiro que você peça uma ação do seu leitor, um engajamento, peça, clique aqui, comente ali, faça isso, me responda aqui com a sua opinião, coisas desse tipo, ok? Peça ações. E em relação a essa questão do formato do texto, você vai usar algo que foge muito do texto em si, como links. É proibido? É permitido usar isso? Não tem sim ou não, o certo ou errado. O que tem são coisas que funcionam mais e que funcionam menos. Ah, Rafaela, um monte de texto não vai ficar chato? Não vai ficar chato. Primeiro, você vai dividir esse texto em blocos, né? Você vai suavizar essa leitura. Não vai escrever um blocão que a pessoa vai ficar, pelo amor de Deus, um parágrafo gigante. São parágrafos aí de 3 linhas, 4 linhas, entende? Você pode usar algumas coisas em negrito também para poder chamar atenção, uma carinha ou outra, alguma coisinha assim, dando a entender que foi você que escreveu. O que de fato é, né? Normalmente a não ser que a empresa já tenha aí um copywriter profissional que vai ficar mais dedicado a isso. Então, você vai dividir o texto. Não vai ficar chato? Não vai ficar se o assunto for interessante. Se você estiver escrevendo de forma interessante e atrativa, não vai ser o texto que vai impedir o seu leitor de terminar aquele e-mail que você mandou. Não existe conteúdo grande, existe conteúdo chato. Lembre-se disso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar sobre essa pergunta. É bem importante que você se atente com essa questão da linguagem. Mande algo mais informal. Oi, aqui é a Rafa. Linguagem assim, eu tava outro dia, aconteceu isso, tal coisa. O storytelling, inclusive, gente, grava. Vocês precisam conhecer melhor sobre isso, porque contar histórias é uma coisa que faz o cérebro meio que desligar, sabe, pra barreira. Ele tá ali todo armado, vai me vender. Aí quando você conta a história, ele desarma. E você tá vendendo sem parecer que tá vendendo, você tem a atenção do seu leitor, ok? Conte histórias. Tenha isso em mente. Mas histórias verdadeiras, tá, gente? A gente tem que fazer um marketing digno, um marketing com integridade, porque senão a sua história só vai funcionar uma vez, vai virar a história do pescador. E não é isso que a gente quer. A gente quer construir confiança, porque sem ela a venda não sai. Próxima pergunta que nós temos quarta pergunta. Tenho baixa taxa de cliques, o que fazer? Bom, aí a gente tem alguma coisa a ver com o seu conteúdo. Eu sugiro também que você coloque o link para os cliques várias vezes no mesmo e-mail, coloca no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, no terceiro, na saudação, no final, na assinatura, na assinatura não, desculpa, no encerramento, né, no obrigado ali. E você vai direcionar para a mesma página. Às vezes você quer que a pessoa veja aquela matéria que você saiu na revista. Você vai colocar vários links para a mesma página. A tendência é que isso te dê uma taxa de cliques maior. Mas pode ser que tenha a ver com o seu conteúdo, pode ser que tenha a ver com a sua segmentação que está errada também. Pode ser algo técnico, ok? Não tem como falar sem ver melhor o processo
individual, cada tipo de negócio. Próxima pergunta e última que a gente vai debater agora, mas vamos ter outros conteúdos. Fica aqui, eu já falei que esse vídeo é super denso, eu vou falar sobre funcionamento cerebral, é bem bacana, fica aí até o final, ok? Próxima pergunta, eu tenho baixa taxa de abertura, o que eu posso fazer? Bom, se o seu problema são baixas taxas de abertura de e-mail, normalmente são duas coisas que estão acontecendo. Primeiro ponto, sua lista de e-mails não está bem segmentada. Às vezes você não está com uma lista de e-mails que tem realmente a ver com a sua persona. Às vezes o seu conteúdo não tem a ver com a sua persona. Ou às vezes você está fazendo uma lista geralzona, tem aí 5.000 contatos, 2.000, 10.000 e você está mandando a mesma sequência de e-mails para todos eles. Cara pálida, não vai dar certo, ok? Porque você tem que segmentar, principalmente em negócios em que você tem mais de uma persona. Às vezes, dentro de uma mesma persona, você mesmo assim consegue segmentar e fazer ainda mais direcionado. Mas quando são coisas que você tem mais de uma persona, como, por exemplo, eu posso ter o público jornalistas e posso ter o público demais profissionais da comunicação. Às vezes, muitas vezes, o e-mail vai ser o mesmo, o conteúdo vai ser o mesmo, mas um detalhe, uma palavrinha que eu mudo, uma coisinha que eu mudo, já vai me conectar com aquele outro público que não me conectaria com o anterior, entende? Então, são detalhes mesmo. Às vezes, você vai aproveitar o mesmo e-mail, às vezes, aquilo vai fazer sentido para os dois, mas às vezes não. E lembra, se você falar direcionado, você tem mais engajamento, você ganha mais autoridade, a chance da pessoa confiar mais rápido em você faz sentido, porque ela vai pensar, nossa, aquela pessoa conhece mais dos meus problemas do que eu mesma. Aquela pessoa, ela sabe como é que é ter esse problema aqui. Então, ela já passou por essa transformação. Olha aí, ó, quando é o herói transformado, né? Na jornada do herói. Ela já passou por isso daqui. Ela sabe como vencer. E aí, você vai criar essa conexão. Bom, agora a gente vai passar por uma parte um pouquinho mais técnica. Eu falei com você que esse vídeo é bastante denso. Isso aqui é uma aula super completa, ok? Que eu tô te dando. E eu gostaria de pedir para que, caso esse vídeo ele tenha gerado valor de alguma forma, te deu aí algum insight, agregou o conhecimento que você tenha, curte, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário que é importante. As pessoas verem que é um conteúdo bacana, que é relevante. Clica aí no sininho. Faz aí, se inscreve no nosso canal, passa para o seu amigo que está precisando dessa dica também, que é para poder ajudar a esse conteúdo a chegar a mais e mais pessoas e ajudar mais e mais negócios que aí precisam do marketing digital, ok? Bom, antes da gente poder prosseguir, a gente precisa, já falamos aí sobre as 5 perguntas mais frequentes relacionadas à sequência de e-mails. Agora eu vou falar sobre alguns pontos, algumas premissas sobre a sequência de e-mails que é bem importante que você tenha isso em mente. Primeiro ponto, mate as objeções mais importantes. Primeiro, você fez ali uma lista, a pessoa entrou na sua sequência de e-mails. Você vai, pum, manda um e-mail de bem-vindo, logo depois você já pode matar uma objeção. Qual é a maior dor dela? O que ela precisa resolver agora, de imediato, que está ali latente? Faça um e-mail logo de cara que já vai matar essa objeção. Dê uma recompensa que mate essa objeção. Outra premissa. Primeiro, ganhe a confiança do seu leitor. Primeiro, faça com que ele confie em você. Depois, você precisa gerar uma economia de tempo no seu leitor. Mostre para ele que é possível fazer aquela transformação, resolver aquela dor. Mas, se ele quiser fazer sozinho, ele vai conseguir. Mas se ele quiser através de você, através do seu serviço, do seu produto, ele vai economizar tempo. E depois disso, aí sim, você vai tentar vender o seu conteúdo, ok? É importante que você tenha isso em mente. Não venda. Venda sem parecer que está vendendo. Eventualmente também, como eu já comentei, é importante que você peça uma ação de engajamento para ele, para que vocês aí estreitem as relações, ok? Uma coisa que você precisa ter em mente é que o seu papel aqui é ajudar o leitor. O seu único
único exclusivo papel é ajudar o leitor. A partir do momento que você tem isso na sua cabeça, as coisas naturalmente já vão ficar mais fáceis. Porque você vai pensar com os olhos daquela pessoa. Aqui eu já estou subentendendo que você já sabe muito bem quem é a sua persona. Se você não sabe, volta lá para o final da fila, ok? Faz o dever de casa, porque é importante. Não adianta você dar o passo B sem dar o passo A. E você vai mostrar que você realmente quer ajudar. Usar sempre uma abordagem do se doar, né? Do ajudar. E num determinado momento você vai fazer a oferta. Mas não é aquela coisa assim, como eu vou te dizer, enganando a pessoa. Ah, eu vou pagar de amigo para depois tentar vender. Não é isso. Faça de forma genuína, faça com coração, se importe com as pessoas. Mostre para ele que o seu papel é se importar com a transformação que você vai gerar nele. A pessoa ela vai ficar tão grata, que isso por si só já vai fazer com que ela queira adquirir o seu produto e mais e falar bem para as outras pessoas, entende? Porque a gente fica agradecido quando uma pessoa nos dá um presente, não fica? Então, quando a gente dá algo de valor para as pessoas, ali, o nosso tempo, nossa energia, nosso conhecimento, as pessoas naturalmente ficam gratas e querem nos retornar de alguma forma. Muitas vezes, só o obrigado, a transformação que você gerou, só o obrigado não vai ser suficiente, então ela compra o seu produto. É nesse sentido que eu falo. A gente vai fazer uma mescla na sequência de e-mails de conteúdos inspiracionais, conteúdos úteis, que são aí mais técnicos, os conteúdos de cases de sucesso, né, que inspiram também. Também os conteúdos de venda. Uma coisa importante, Rafaela, então você tá falando que não é para vender, que horas que eu vou vender? É claro que, eventualmente, no meio da sua sequência, ao longo dela, você vai fazer algumas chamadas para venda. No começo dos e-mails, assim, lá pelo o 10º e-mail até o 10º, mais ou menos, eu oriento que não faça, que você tá ali construindo um relacionamento, você tá namorando a sua persona, entendeu? Você tá ali na fase do relacionamento. Você já não vira pra pessoa e já fala, e aí, quer casar? Né? Vocês estão se conhecendo. E aí, depois do 10º e-mail, você vai começar a introduzir de forma mais sutil algumas chamadas para venda a cada 5 e-mails, mais ou menos. E mais pro finalzão lá da sua sequência, você faz realmente o seu pitch. E se tiver batendo com algum lançamento de algum produto que você faça também, esteja aí de acordo com a estratégia que você está usando, ok? Rafaela, como que eu posso deixar o meu e-mail mais atraente? Bom, uma delas eu já falei e eu vou repetir porque é interessante. Use os links várias vezes no mesmo e-mail, direcionando para a mesma página. Também sobre a linguagem, uma linguagem mais informal, porém tenha o informal que tenha que parecer que é um amigo que está escrevendo. Oi, tudo bem? Aqui é a Rafa. Olá. Oi, fulano. Tava aqui pensando, você pode me ajudar? Coisas nesse sentido. Outra forma de você também deixar o seu conteúdo mais atraente é personificando mais, tornando mais humano, sabe? Se você manda e-mails com o logo da empresa, com o nome da empresa, se você usa perfis nas redes sociais com o nome da empresa, é bacana que você escolha uma pessoa da equipe para ser a sua vitrine, né? O seu porta-voz. Pode ser o dono da empresa, pode ser alguma pessoa também que seja da criação, não sei. Mas é legal que você tenha foto de pessoas. Pessoas compram pessoas. Então você vai se conectar muito mais se tiver ali uma fotinha de uma pessoa que assina o e-mail ali com a função dela, que ela exerce nessa empresa. Se você estiver mandando o e-mail em nome de alguém, você vai olhar ali na sua caixa de e-mail e vai ter escrito Rafaela Barreto. Então, é diferente do que ter uma empresa te mandando algo, entende? A gente tem que pensar nisso. Outros 2 pontos muito importantes também para que você possa ter um melhor resultado com seus e-mails mande conteúdos de valor. Porque a pessoa vai mostrar, poxa, se a pessoa ela tá me passando essa informação gratuita, o que ela não vai conseguir me ensinar se eu pagar?
o raciocínio é esse, entende? Você também não pensaria dessa forma? Você tem que pensar com a cabeça da sua persona. Então, mande sempre conteúdos de valor, conteúdos com entrega. Se você vai pensar assim, nossa, hoje eu tenho que fazer um vídeo, porque hoje é terça-feira e terça é dia de vídeo. Cara, não faz. Não faz. Faça as coisas com o coração, porque como eu disse, as pessoas elas estão percebendo se você está de fato se entregando, se você está se doando, ok? O próximo ponto, que também é muito importante para poder deixar aí a sua sequência de e-mails com mais resultados o próximo ponto muito importante, que talvez possa resumir tudo que foi e que vai ser dito aqui nesse vídeo você precisa conhecer para quem você está vendendo. Se você não sabe ainda, trate de ir procurar saber, ler os livros que ela lê, saber onde trabalha, quais as atividades gosta de fazer, saber quais são as expectativas, suas objeções, o que ela valoriza, saber as frustrações que ela tem. Ela já contratou algum produto igual ao seu, similar ao seu, e ficou frustrada? Ela não conseguiu resultado? Por quê? É importante você saber disso. Outra coisa também, a pessoa que, só um parênteses aqui, a pessoa que comprou de você, é importante você ter um relacionamento com ela, mas é muito importante também você entender as pessoas que não compraram de você. Se ela não comprou, tem um motivo aí, e aí pode ser um ponto de melhoria para você. É importante que na sequência de e-mails você vai mesclar um e-mail de objeção, aí depois você vai jogar uns 2 de ponto de valor, aí depois você vai colocar mais um de inspiração, um ali um pouco mais técnico, depois você vai jogar um que quebra objeção, outro de ponto de valor. Você vai fazer isso várias vezes, os seus pontos de valor e as suas objeções, você vai mesclar isso várias vezes na sua sequência, a mesma objeção e o mesmo ponto de valor, ok? Porque às vezes, como a gente já comentou, às vezes a pessoa abriu um e-mail que falou sobre aquele determinado assunto num dia e no outro ela não abriu. Então, você vai fazer isso várias vezes. Percebe como é uma dança? É um jogo? Você vai cercando para todos os lados. A pessoa pensa assim, ai, isso daqui não é pra mim, isso daqui não funciona. Aí você já mata essa objeção. Logo depois você joga um conteúdo de inspiração que ela vai ver que deu certo para as outras pessoas. Aí vai vir a objeção. Ai, mas isso não é pra mim. Aí você vai quebrar essa objeção. Daqui a pouco você vai jogar um valor lá no alto que é algo que é importante para ela. Joga uns 2 valores. E aí depois mais um conteúdo inspiracional. Aí depois você dá uma recompensa para poder ajudar ela a solucionar alguma objeção. E assim o jogo vai sendo feito e a tendência é que você tenha muitos resultados. Não subestime a sequência de e-mails. Muita gente hoje em dia acha que agora o marketing é só o WhatsApp, que o e-mail já tá ficando para trás, entendeu? Que é campanha, é tráfego, é isso, é aquilo. Faça o que tem que ser feito. E-mails dão resultados. É claro que você vai apostar também nas outras mídias, também nas outras formas de comunicação, porque isso também é importante. Mas não subestime o poder de uma boa sequência de e-mails. Bom, agora que você já compreendeu que para poder vender mais, você tem que vender sem parecer que está vendendo, eu vou sustentar aqui de forma um pouquinho mais técnica essa ideia de fazer a venda um pouco mais velada. É claro que em determinados momentos você vai fazer a oferta explícita, né, o seu pitch de venda de forma bem clara, porém, aqui o objetivo da sequência de e-mails é que esse momento ele funcione às vezes e seja de forma estratégica, ok? Vamos lá, vou te explicar a respeito do funcionamento do Croc Brain, que é aí também conhecido como o nosso cérebro reptiliano. Ele fica aqui mais ou menos nessa região aqui do cérebro, mais ou menos por aqui, e ele é bem pequenininho. Lá no tempo dos homens primitivos, ele era o responsável por basicamente 2 coisas: manter a pessoa viva, segura, e manter a pessoa alimentada. Ele só pensava nisso.
Como ele é bem pequenininho, ele tem uma capacidade bastante limitada de processamento. Mas ele tem uma função muito importante. Você deve estar aí se perguntando, Rafaela, o que esse cérebro reptiliano tem a ver com a minha sequência de e-mails? Ele é o responsável, digamos que ele é o guardião, um porteiro, uma espécie de porteiro, e ele que é o responsável por deixar subir ou não as informações para as áreas mais novas do cérebro, que seria aí o midcórtex e o neocórtex. São responsáveis por tomadas de decisões, por processamentos de informações mais detalhadas, mais refinadas, né? Coisa que o Croc Brain ele é bastante limitado, ele não dá conta de fazer. Portanto, para que você possa quebrar aí o bloqueio do Croc Brain e conseguir fazer a sua informação chegar nas áreas que você gostaria, primeiro você precisa agir conforme ele pede, digamos assim, né? Você tem que fazer de forma a ganhar primeiro o Croc Brain, porque ele é o primeiro obstáculo ali que você tem que passar. Ele processa da seguinte forma: como ele é bem limitado, ele olha para uma coisa, corta. Como ele é bastante limitado, ele tende a querer ir sempre para o caminho mais fácil. Então, por exemplo, ele está diante de uma situação. Vamos supor um cachorro do mato, lá na floresta. Vamos fazer lá, pensa lá no homem primitivo. Ele olhava um cachorro do mato e falava: poxa, isso daqui é perigo? Isso aqui vai me matar? Porque lembra sempre que primeiro ele pensa em te manter vivo, fuga e luta. Sempre isso, esse é o raciocínio que ele tem. Ele vai olhar, não, isso daqui não me mata. Eu posso lutar com ele? Ele vai entender. Não é o caso de lutar com ele. Eu posso comê-lo? Isso daqui é de comer? Né? Ele vai fazer sempre essas perguntas. Primeiro, ele vai partir do princípio. É perigoso? Se for perigoso, fuga e luta. Não é perigoso. É de comer? Se não for de comer, ele vai... então uma informação. Deixa eu processar essa informação. Como a capacidade dele é pequenininha, ele gosta das coisas simplificadas, ele olha para aquela determinada informação. Se for algo muito complexo, grande, muito cheio de detalhes, o que ele faz? Ele empacota essa informação, ele sumariza, ele diminui essa informação e passa ali para as outras áreas do cérebro poderem fazer as suas análises, ok? Porém, qual é o grande problema disso? Quando ele sumariza, ele faz isso do jeito dele. Cerca ali, eu já ouvi algumas pesquisas falando que seria algo em torno de 30% da sua mensagem. Ele faz isso do jeito dele. Então, quando essa informação ela chega para as outras áreas do cérebro, ali para o midcórtex e para o neocórtex, acontece do consumidor, da pessoa, né, do consumidor, agora já trazendo aqui para o nosso dia, que ele não tem informações, detalhes suficientes para poder se sentir seguro e tomar a sua decisão. Então, esse é o grande problema quando você deixa o papel para o Croc Brain. Para poder fugir desse empacotamento aí das mensagens que ele faz, o ideal é que você faça primeiro mensagens interessantes e atraentes. É muito importante que o título do seu e-mail seja interessante, desperte a curiosidade. Por quê? Lembra, sempre ele sempre parte do raciocínio que quer te manter vivo. Primeiro ele vai fazer a análise. Isso daqui é perigoso? Se ele olha algo que é interessante, ele vai parar ali por algum momento para poder dar atenção. Aí você tem que fazer a sua mensagem clara, concisa, direta. Fale o que você tem que falar sem ficar enrolando muito. Faça um texto simples, claro, objetivo. É dessa forma que você ganha aí o Croc Brain, né? É dessa forma que você passa por essa barreira e tem chance de vender mais, porque a sua informação ela vai chegar melhor nas outras áreas do cérebro. Então, Rafaela, se eu não passar pelo Croc Brain, eu não vou vender. Cara, provavelmente não, porque ele primeiro vai olhar, gostei, isso aqui é bacana, isso aqui faz sentido para mim? Faz, então eu vou dar atenção. Se não faz, ele nem dá atenção para aquilo que você está mostrando para ele. Ele vai sair do seu e-mail, vai excluir, vai sair do seu site. Aqui a gente está falando para páginas de sequência de e-mails, desculpa, mas na verdade isso daqui vale para tudo na sua comunicação de marketing, tá? Faça
partindo desses princípios aqui que vai ajudar a ganhar atenção. Então, seja interessante, mostre que você quer ajudar, que você não é perigoso. Sorrisos são boas armas, né, para poder quebrar aí, porque você está mostrando que você é solícito e que você não é perigoso. Quando você chega com uma abordagem muito agressiva na venda, logo de cara, a tendência é que o croque-brain ele pensa, opa, perigo de morte, né? A venda aí para ele seria a morte, é o perigo de vida. Então ele vai descartar a sua informação, não vai dar atenção para isso. Ficou claro? Passando agora para a próxima tela, a gente tem aqui Passando agora para a próxima tela, a gente tem aqui agora alguns tópicos para poder resumir essa questão do croque-brain, que é bastante importante você ficar bem ciente disso, ter isso na ponta da língua. Então vamos lá, de novo. Seja claro, direto, conciso e interessante. Passa a sua mensagem de forma que desperte a curiosidade, mas sem ficar enrolando, ok? Quebre o padrão, coisas que chamam a atenção são bem bacanas. Mostre que você não é perigoso e seja solícito. Se preocupe em ajudar e não em vender, ok? Vamos prosseguir. Para a próxima tela, a gente vai falar sobre o grande assunto desse vídeo, que é a sequência convence. Rafaela, por que a sequência convence? Ela convence porque ela não é um amontoado de e-mails sendo disparados de forma desorganizada. Você coloca ali 1 milhão de e-mails e aí você vai e dispara para sua lista, eventualmente, ou mesmo que tenha consistência. E mesmo que você tenha um conteúdo bacana, você não está usando, pode não estar usando de forma estratégica. Então, ela convence por quê? Ali a gente vai fazer uma mescla de vários tipos de conteúdos para poder cercar o seu leitor, o seu possível cliente de todos os cantos ali do ponto de vista da linguagem, né, e das mensagens, para que ele não escape dessa decisão. A gente vai mesclar conteúdos que matam as objeções que ele tem para compra, também para poder valorizar o que ele valoriza, fazer conteúdos que os inspire, que lhe dê poder, que mostre para ele que ele pode se livrar daquela dor. Conteúdos também que mostre para ele que ele é capaz, né, que dê poder ao seu leitor. Conteúdo técnico que vai explicar como você faz isso, como você resolve esse problema, é o conteúdo de vendas, que aqui no final é sempre a conversão, né? A gente sempre tem, o objetivo é sempre vender. Bom, para que a gente possa desenvolver o conteúdo, escrever aí os seus e-mails de forma estratégica e mais condizente, né, com os resultados que você quer buscar, a gente precisa ter em mente duas coisas muito importantes. É um deverzinho de casa que você já deveria ter feito lá no começo, antes de toda e qualquer coisa do seu processo de marketing, mas se você não fez, a hora é essa, ok? Mão na massa. Vamos lá que eu vou te explicar. A gente precisa compreender sobre os pontos de valor e as objeções da sua persona. Você já sabe o que é uma persona, provavelmente. Se você não sabe, busca aí nos e-mails anteriores, aliás, nos vídeos anteriores que você vai encontrar. E eu também estou aí para qualquer dúvida. Primeiro ponto é você listar os pontos de valor da sua persona. O que é ponto de valor? São coisas que são valorizadas pela sua persona. Por exemplo, a sua persona, ela valoriza a liberdade geográfica, ela valoriza o status, o reconhecimento, ela valoriza dinheiro, ela valoriza segurança, ela valoriza família. O que é valor para ela? A pessoa que compra uma caneta Montblanc não é a mesma pessoa que compra uma caneta Bic, porque elas estão em busca de coisas diferentes, são valores diferentes. A pessoa que compra um Fiat Uno não é a mesma pessoa que compra uma Ferrari, porque elas estão em busca de coisas diferentes. Também uma pessoa que busca e compra aí, vamos supor, uma Pajero, né, que é um carro mais esportivo, não é a mesma pessoa que compra um Volvo, porque o Volvo é um carro que vende segurança. Então você tem que compreender. Se você ficar falando, é como se você estivesse falando numa frequência que o rádio do seu cliente não está conectado. A partir do momento que você encaixa as informações
conforme as necessidades dele, vocês vão entrar aí na mesma sintonia e a sua mensagem vai encaixar no rádio dele, na antena dele, ok? Então, primeiro ponto, você vai listar todas as coisas que ela valoriza. Segundo, do mesmo jeito que você fez os seus pontos de valor, você vai fazer para as objeções. O que são objeções? As objeções, elas são barreiras, empecilhos, né, que o seu leitor, o seu cliente, ele usa para ele mesmo para justificar a não compra do seu serviço ou do seu produto. Algumas objeções são universais, que valem para todas as pessoas, para todos os mercados, como, por exemplo, isso não é para mim, eu não preciso disso agora, eu não tenho dinheiro, ou ainda isso está caro. São algumas objeções clássicas. E existem também as objeções específicas do seu negócio, que tem a ver mais unicamente com o que você vende, ok? É muito importante que você tenha esse conhecimento. Então, faça uma lista de todas as objeções. Depois que você fez isso, você vai escrever as suas headlines, que são aí os títulos dos seus e-mails, os assuntos dos seus e-mails. Pense com bastante criatividade, pense que você tem que passar pelo Croc-Brain e pense que o objetivo do título do e-mail é fazer com que a pessoa abra o e-mail. Parece óbvio, mas isso na hora que a gente está escrevendo, às vezes não vai tão fresquinho assim na cabeça. Então, é importante que você fique atento em relação a isso. Assim como o do título é fazer abrir o e-mail, a leitura do primeiro parágrafo é fazer com que a pessoa leia o segundo parágrafo e assim vai seguindo o fluxo do e-mail e na sequência. Tudo ali nesse e-mail você tem que pensar que ele tem uma função. É sempre fazer com que a pessoa prossiga. Depois que você fez essas headlines, você vai agora, somente agora, começar a escrever os seus conteúdos. Não fica tentando passar uma etapa na frente da outra. Eu sei que às vezes fica mais fácil, já escrevi o título, agora eu vou escrever o e-mail, porque você vai precisar ter as outras dicas aqui que eu ainda vou te dar, e também não só por isso, porque você fazendo dessa forma como eu comentei, você vai conseguir se organizar melhor, ter mais clareza para poder produzir. Aqui a gente tem um exemplo de uma sequência de e-mails feita. Aqui é como se fosse aí no seu software de automação de marketing, aí no seu Leadlovers, no seu RD Station, por exemplo, ou qualquer outra. Você vai ter uma tela bem parecida com essa daqui. É claro que na situação real você provavelmente vai ter uma lista de muitos e-mails, né? Uma lista de 15, de 20, de 50 e-mails em sequência. Aqui eu selecionei 5 para que eu possa exemplificar, porque tem alguns pontos aqui que você tem que ficar atento para poder melhorar os resultados. Bom, aqui a gente segue alguns alguns títulos, né, que você pode usar como exemplo. Aqui a gente é um e-mail de bem-vindo, aqui já entra um e-mail de recompensa. A gente tem sempre que matar a maior objeção no começo. A gente tem aqui um pouquinho mais técnico com uma recompensa, aqui algo um pouco mais técnico também, e aqui a gente vai seguindo para outros tipos de conteúdo. Aqui a gente tem uma exposição das taxas de abertura e das taxas de clique dos e-mails, e o que é importante você observar por aqui? É natural que, na medida que a sequência vai descendo, a taxa de e-mails a taxa de abertura desses e-mails vai descendo também. Isso daí é natural. O que você precisa ficar atento é que, vez ou outra, você vai precisar ficar de olho nisso daqui para poder mudar a ordem dos seus e-mails. Esses e-mails que se destoam muito, tá vendo? Por exemplo, aqui a gente já estava em 27, pulamos para 18, aqui 29. O ideal seria você subir esse e-mail aqui de 29% mais para cima, ok? Tenta sempre trazer os e-mails com mais taxa de abertura para cima. Por quê? Taxa de abertura alta significa que o e-mail está sendo aberto. Logo, significa que o e-mail está sendo interessante. E essa taxa de cliques aqui tem a ver com os cliques dentro do e-mail, né? Com os links que você coloca. A gente já vai falar sobre isso.
que a gente está falando sobre alguns exemplos aí para poder enriquecer a sua sequência de e-mails, eu trouxe alguns exemplos de títulos que são aí os campeões, né? São as boas abordagens que você pode introduzir. Eu tenho outras abordagens também para poder sugerir. Se você quiser receber esse material gratuito, entra lá no nosso grupo do WhatsApp, que é o VIP Foca no Marketing, e toda terça-feira eu disponibilizo um material bem interessante. Eu vou disponibilizar também uma lista com esses exemplos aqui de abordagens. Vamos lá. Tem o tipo de abordagem, diga o benefício no início de forma clara. Tá aí, ó, ganhe uma viagem pelo Nordeste, não é sorteio. Isso aqui, opa, ProcBrain gostou. Faça um convite, se inscreva gratuitamente para a palestra que vai te ensinar. Olha, o se inscreva gratuitamente é bem interessante, porque o se inscreva você está dando uma ação. E no gratuitamente, a pessoa ela não sente que é perigosa, que não sente que é uma informação perigosa. Então, ela tende a clicar mais. É o famoso não tem nada a perder, ok? A tendência é que o seu e-mail seja mais aberto. Dirija-se ao leitor como ele sendo especial, de um grupo selecionado. Todo mundo gosta de se sentir especial. Isso daí faz parte do ser humano. Então, você criar uma comunidade, um grupo, uma lista, algo que seja realmente selecionado, exclusivo, as pessoas tendem a gostar. Mas se você for fazer isso, faça de forma genuína. Não faz só para chamar que é um grupo VIP, não, sabe? Faz realmente de forma com que você se importe com as pessoas e as pessoas se importem com você. Porque a gente não trabalhou esse assunto aqui, é papo para depois, mas só um parêntese. De 5 a 10% somente do que acontece à nossa volta, a gente tem consciência. Então, se você fingir que se importa com as pessoas, né, que se importa com aquela pessoa, fingir que ela é de fato VIP, muito provavelmente essa pessoa ela vai saber. Às vezes ela não vai saber de forma explícita, mas ela sabe quando vai ficar aquela pulguinha na orelha assim, nossa, eu gostei do fulano, mas não sei se eu posso confiar nele. Mas tem alguma coisa nele que não me desce. Isso daí são coisas que o nosso cérebro está captando e que você conscientemente não está conseguindo enxergar. Voltando agora, fechando parênteses, o nosso último exemplo aqui de abordagem campeão é surpreenda ou assuste o seu leitor. Com essa eu fiquei aborrecido. E aí na cópia você conta a história. A gente usa aqui esse e-mail com essa eu fiquei aborrecido e dá bastante resultado. Um outro exemplo que eu não trouxe aqui para esse slide, mas que eu acho que é bacana, é você fazer um e-mail em determinados momentos pensando como se fosse um break-off, entendeu? Como se você estivesse se despedindo. Pode ser mais lá para o final da sua lista. Como, por exemplo, é isso, chegamos ao fim. Esses e-mails têm boa taxa de abertura. Às vezes, dependendo da sua estratégia, não é uma boa usar e-mail de break-off, mas dependendo do tipo que vai ser aqui a sua sequência, é bem válido, ok?